Boa noite, pessoal. Vamos iniciar aqui a nossa live de perguntas e respostas. Vamos dar mais um tempinho para o pessoal entrar, né? A live, o principal tema dela é esse livro aqui, o Vivendo Espiritualidade no Cotidiano. Qual foi a ideia por trás desse livro? No início dos meus estudos espirituais, principalmente do Livro dos Espíritos, da Bíblia e várias outras fontes espiritualistas, eu via um aprofundamento e, em geral, muitos temas específicos. E se nós pegarmos principalmente o Novo Testamento, formos analisar a conduta do Cristo, os seus mandamentos e principalmente como aplicar isso na vida prática, nós inevitavelmente faremos um comparativo e vamos chegar à seguinte conclusão: não tem como aplicar isso. Só que nós não precisamos chegar ao nível do Cristo numa só encarnação. Nós temos várias etapas e cada um desses degraus ele vai nos proporcionar que nós trabalhemos em determinados temas diferentes de nossas vidas. Por exemplo, em uma determinada encarnação, nós seremos testados em relação a honestidade, em relação a não nos corrompermos, em outra em relação à violência, controlarmos nossos impulsos. Isso varia muito com o planejamento reencarnatório de cada um de nós, né? Então, voltando à ideia do livro, como foi? É como se fosse um guia. Se nós olharmos aqui no índice, nós temos as explicações: lei do karma, contabilidade cósmica, nossa caminhada espiritual. É entender, primeiramente, o básico de como as leis universais funcionam. E a partir disso, há exemplos do que fazer, do que não fazer, e principalmente convidar o leitor a uma reflexão sobre o seu dia a dia, sobre as suas atitudes e, a partir daí, como incorporar isso em seu cotidiano. Esse livro está disponível no Grupo Editorial Atlântico e na Amazon. O link está na bio. Você vai lá, clica no Linktree, vai ter lá as opções: livro físico, e-book. Para quem está fora do país, tem a editora Chiado Books, que também vende as versões digitais e físicas. Tô vendo aqui o pessoal entrando aí, o Fabiana lá do Rio Grande do Norte, o Jonesma aqui de Vila Velha, o Joilma de Salvador, né? E essa live vai ficar gravada para quem quiser assistir depois, que não pôde estar online agora. E está aberta para perguntas e respostas desde o início. Aqui é a primeira pergunta: se é bom reler? Sim, esse livro ele é indicado tanto para quem está iniciando nos estudos espirituais, para ter um guia, o que esperar de onde você está frequentando, se deve frequentar algum local ou não, se você tem uma abordagem, um viés mais científico, ou se você quer estudar de casa simplesmente. E tanto para quem também já tem uma certa experiência nessa área espiritual, para quem já tem anos de estrada, porque é sempre bom nós revermos certas condutas de base, porque a repetição ela gera hábitos.
E esses hábitos às vezes podem não ser os melhores. Então é sempre bom nós estarmos revisitando nossas condutas, revendo nossos atos e refletindo, preferencialmente dia após dia. O Santo Agostinho, quando ele foi perguntado sobre como ele trabalhava a questão da espiritualidade em sua vida, ele dizia que ao final de cada dia ele revisitava as suas condutas e procurava ver onde ele errou e como poderia trabalhar isso. Aqui o amigo Diogo de Mairi também, na Bahia, um abraço aí pro pessoal de Mairi. Aqui uma pergunta aqui do Jonesmar. Como será feita a transição da Terra para um mundo de regeneração? Será como uma espécie de ruptura ou será de forma gradual e imperceptível? Bem, imperceptível não será. Mas ruptura, até então não está havendo uma ruptura. Ela está sendo uma transição de forma gradual. Nós vamos voltar para o tema um pouquinho da hierarquia dos mundos. Vamos classificar matematicamente. Imaginemos que de 0 a 2, numa escala de 1 a 10, nós tenhamos os mundos primitivos. 2 a 4, mundo de provas e regenerações. Provas e expiações, desculpe. 4 a 6, mundos de regeneração. 6 a 8, mundos ditosos, e 8 a 10, mundos divinos. Vamos nos ater nessa escala de 0 a 6, que são a grande massa da população que está encarnada na Terra atualmente, tanto fisicamente e também os espíritos que estão no orbe ou à espera de uma nova chance reencarnatória aqui, ou à espera de ser migrado para o seu novo lar. Imaginemos o seguinte: assim como nós evoluímos, os planetas também evoluem. Então, quando a Terra ela definitivamente passar para o mundo de regeneração, ela será da nota 4 para cima. Então, o espírito que não atingir essa nota 4, ele não vai mais se encarnar aqui na Terra. Até que depois de várias encarnações, ele tenha, em outras experiências, em outros orbes, atingido essa nota 4. Aí ele estará apto a regressar à Terra quando o planeta já estiver nessa fase de regeneração. Na experiência Terra, no projeto Terra, que é comandado pela espiritualidade, quando nós vemos somente dessa dimensão física, parece um caos, parece uma bagunça, mas nós estamos regidos. E o objetivo dessa experiência é tanto nós expiarmos karmas passados, quanto nós contribuirmos através do exemplo para ajudarmos outras almas a melhorarem, a se melhorarem. Então nós temos aqui alguns espíritos que ainda estão no grau primitivo ainda, né, de 0 a 2, que são aquelas pessoas que cometem aqueles crimes bárbaros, que chocam, políticos que cometem aquela corrupção generalizada, que com o desvio de recursos públicos privam milhões de pessoas de seus direitos, de direito à saúde, do direito a uma vida digna. Temos espíritos que estão em provas e expiações, que estão expiando seus karmas de vidas passadas, de quando prejudicaram outras pessoas, que estão recebendo provas para ver se já aprenderam aquelas lições, que é a grande massa de espíritos encarnados nesse momento. Temos outros espíritos que estão já no patamar de regeneração, que são aquelas pessoas que você já vê que o mal não mais tem tanta influência forte ali, onde o bem já começa a predominar, aquelas pessoas que estão dispostas a ajudar os outros. Nós temos vários exemplos também de almas, de grandes almas que vieram fazer da sua vida, nas encarnações que passaram aqui, um exemplo de amor ao próximo, um exemplo de desenvolvimento moral. Nós temos a Madre Teresa, o Mahatma Gandhi,
o Chico Xavier e muitos grandes outros, não só na área espiritual, mas em outras áreas também. Então, essas almas, elas mostram um exemplo de conduta do que nós vamos esperar em um mundo de regeneração. Nesse momento que nós estamos vivendo, ainda respondendo a pergunta, nós vemos essas almas que estão ainda em uma nota mais evolutiva, mais baixa, tendo suas chances de expiarem seus karmas, de deixarem para trás velhos hábitos, de incorporarem novos hábitos em suas condutas, e nessa escala aqui que nós usamos como parâmetro, de atingir aquela nota 4 para ficar no planeta. A espiritualidade, ela tem dado todas as chances possíveis a quem tem um desejo sincero de se melhorar. Então, o que nós podemos dizer é o seguinte: até então não houve ruptura, houve todas as chances possíveis de forma gradual. Só que na Bíblia é falado o seguinte: daquele momento somente o Pai saberá a hora certa. Vai chegar um momento que nós estamos nos aproximando deles e que aquele espírito ele não vai ter mais chance de reencarnar no planeta Terra. Por exemplo, imaginemos que um serial killer ele desencarna hoje. Ele não vai ter outra chance de reencarnar na Terra, porque a Terra já está no limiar para se transformar em um planeta de regeneração. Então, para esse espírito vai ter havido uma ruptura. Esse espírito primitivo ele irá para outro planeta que seja compatível com a sua vibração, com sua frequência vibratória, que vai de 0 a 2. Enquanto outro espírito que no passado cometeu algo similar, mas que aproveitou as chances dessa encarnação e conseguiu atingir aquela nota 4 ali no limiar, ele vai ter outra chance de reencarnar aqui, já no planeta de regeneração, para ir evoluindo e para ir ajudando na construção desta nova casa planetária. Essas desencarnações até então têm sido graduais. Aqueles espíritos que até o último momento têm uma pouca chance que seja de se melhorarem, estão recebendo chances, encarnação após encarnação, para consertar seus vícios. Mas o que nós vemos após o início do século, a virada do milênio, após o marcador temporal de 2012 tão falado, são muitas almas que não estão aproveitando essas últimas oportunidades de permanecerem no planeta após a saída definitiva da Terra, do mundo de provas e expiações, para o mundo de regeneração. Então a ruptura será em sentido individual, porque à medida que aqueles espíritos vão desencarnando, eles não terão mais chances de reencarnar aqui até que voltem de outros lares espirituais com um nível compatível com o planeta. E mesmo após a Terra passar para esse mundo de regeneração, essas desencarnações serão graduais, até que não haja mais nenhum espírito abaixo daquela nota 4 e o planeta e seus habitantes estejam completamente em um mundo de regeneração. Aqui entrou aqui a Vanusa aqui do Espírito Santo, a Isabela e o Marcelo lá de Minas, o Sivaldo de Sergipe aqui, um abraço aí para todo mundo. Tem mais uma pergunta aqui no meio da Fabiana. Como manter-se firme em meio ao caos? O mundo parece que está retrocedendo. Sim, da perspectiva espiritual, nós estamos imersos em uma salada de frutas. Nós temos espíritos de vários níveis evolutivos, principalmente de 0 a 6, né? Com sua maioria estando de 2 a 4, né? Que é para tentar atingir essa nota mínima, para fazer a lição de casa, para passar a viver em um mundo de regenerações. Quando nós estamos encarnados, os desafios são imensos. Nós temos que cuidar do nosso espírito, do nosso emocional,
do nosso mental, do nosso físico. E isso se torna muito mais pesado quando nós estamos em um período de transição, em que as coisas se transformam muito rapidamente. Basta nós analisarmos a Idade Média. Vamos pegar um intervalo aqui entre 500 e 1500. Nós pegamos um milênio em que não mudou nada no mundo. Nós não tínhamos tratamento para nada, era uma sujeira, as coisas eram resolvidas na bala, a expectativa de vida era na faixa dos 30 anos. E a partir do ano de 1500, quando nós tivemos o início das grandes navegações conhecidas dessa era de 6.000 anos para cá, né, a chamada Era Adâmica, que é o Adão da Bíblia, de 2.000 anos antes de Cristo, nós conseguimos começar a explorar o planeta. E quando nós entramos no período iluminista, que vai ali de 1700 a 1800, nós começamos a ter a música, as artes de forma mais refinada, encarnaram espíritos para desenvolver esses talentos no planeta. E 1800 a 1900, uma preparação ali para a era industrial, que a partir de 1900, se nós pegarmos de 1900 a 2000, nós tivemos 100 anos de um avanço muito significativo comparado aos 6.000 anos do início da Era Adâmica. Então, nesse de 2000 para frente, também nós estamos vendo mudanças muito significativas, que a tendência dessas mudanças é irem se acelerando cada vez mais à medida que nós vamos nos aproximando deste marco planetário de provas e expiações para a regeneração. Então, exige de nós cuidarmos de nós mesmos em primeiro lugar, a nível físico. Boa alimentação, evitar excessos, fazer uma atividade física, ter o repouso suficiente. Do nosso emocional, estarmos no trabalho, para quem pode, que não seja muito estressante, de preferência algo que nós gostemos, tenhamos um ambiente de trabalho bom, convivamos bem com os outros, respeitando os limites alheios de nossos colegas de trabalho, de nossos amigos, de nossos vizinhos, de nossos familiares. Nós também devemos ter o hábito de leituras edificantes, frequentarmos algum templo religioso de nossa preferência. São atitudes para cuidarmos do nosso campo mental e do nosso campo emocional. Evitarmos programas sensacionalistas que só falam de violência, porque isso baixa muito a nossa frequência. Nós temos que tomar cuidado assim com o que nós comemos, com o que nós ouvimos, com o que nós vemos, porque isso vai se agregando em nós. Isso pode baixar muito nossa vibração, isso dificulta a nossa caminhada aqui na Terra. E nosso cuidado espiritual é nós procurarmos estarmos conectados com Deus o tempo todo, seja por uma meditação, seja por uma obra no bem. Então, nós tendo esses cuidados, a espiritualidade com certeza vai nos ajudar a nos mantermos em uma vibração mais alta. Assim nós conseguimos atravessar esse mar de confusão firmes. Lembra-te que ajuda-te e os céus te ajudará. Nós precisamos fazer a nossa parte aqui, por mais difícil que seja, mas não podemos nos esquecer que nós temos um apoio espiritual. Enquanto nós estivermos sinceramente empenhados na prática do bem, na seara do bem, nós vamos receber apoio. Que a Yasmin também, aqui do Espírito Santo, acabou de entrar também. Pessoal, fiquem à vontade para fazer perguntas, tirar dúvidas sobre temas espirituais diversos, sobre o livro. Esse livro é bem interessante, que além de todas essas coisas, há exemplos de vários campos do dia a dia que nós procuramos falar, né? Redes sociais, por exemplo, é um tema bem
atual. Você pega, por exemplo, um motorista que ele tem um relógio com mensagens, né? Aí ele tá ali dirigindo, toca uma mensagenzinha, ele olha ali no relógio, tira o olho da direção. É um exercício de controle emocional, porque essa mensagem ela põe em xeque duas coisas. Eu vou arriscar a minha direção do veículo, colocando-me em risco e colocando os outros em risco, ou eu vou olhar aquela mensagem. Eu vou segurar aquela ansiedade 5, 10 minutos. Isso é um exercício de controle emocional. Quando alguém também nos dá uma fechada no trânsito, pode vir aquela raiva, podemos desejar mal àquele motorista. Agora lembremos que se nós fizermos isso, aquela energia negativa que nós enviamos àquele motorista que nos deu uma fechada, retorna para nós. Temos que tomar muito cuidado com os pensamentos e os sentimentos que nós emanamos. É por isso a advertência do Cristo: vigiai e orai. A vigilância e a oração, elas devem ser constantes. Também há exemplos de trabalho, relação com os pais, com os filhos, ego, centelha divina, explica o que é cada um, o dinheiro e dívidas, culpa, sombras, hábitos diários, convivência em sociedade política, politeísmo, ateísmo, assumindo nossas responsabilidades, a importância da nossa palavra, entendimento fraterno, auxílio ao próximo. Há muitos temas interessantes do dia a dia mesmo, que nós vamos associando com o que é aquele ensinamento espiritual, como é que eu aplico aquilo ali no dia a dia. São exemplos simples, exemplos acessíveis, porque nós, quando construímos essa base sólida, aí sim nós estamos aptos a avançar para degraus mais avançados. A pirâmide de Maslow, ele é um psicólogo que ele fala o seguinte: nós temos a base da pirâmide, onde nós temos as nossas necessidades físicas, que incluem segurança, alimentação, vestuário, trabalho. Lembra quando Jesus ia pregar? Ele primeiro alimentava o estômago, depois ele alimentava o espírito. Não adianta pregar para quem está com fome. As necessidades físicas precisam ser atendidas. Somente depois que aquelas necessidades físicas estão atendidas é que passamos para as necessidades psicológicas, relacionamento, controle emocional, respeito ao próximo, etc. Depois dessas necessidades psicológicas atendidas, aí sim que nós poderemos alçar outros voos que vão do meio para o topo da pirâmide. Exercício de poder, cargos de poder, espiritualidade, autoconhecimento. E com essa pirâmide toda preenchida, é que nós vamos nos aproximando cada vez mais de Deus, através das nossas atitudes diárias. O João Nesmar fez uma pergunta aqui, mas antes disso eu vou completar o raciocínio. Por que dinheiro e dívidas? É importante que nós controlemos o nosso orçamento para vivermos dentro do que nós ganhamos. Por quê? Se você tem um salário mínimo, você não tem condição de ter um cartão de crédito. Se você tem 2 salários mínimos, você não tem condição de ter um veículo. Se você casa, seus orçamentos não são o mesmo de quando era solteiro ou de quando morava com os pais. E se você tem um filho, seu orçamento precisa ser revisto. Se nós não controlarmos essa parte financeira em nossa dívida, nós ficaremos em um ciclo vicioso. Receber salário, pagar dívidas, comprar alimento, às vezes no crédito, receber salário. Nós ficaremos rodando indefinidamente nesse ciclo, até que nós assumamos as rédeas do nosso controle do orçamento. E somente com essa parte equacionada é que nós teremos espaço para pensarmos nas questões espirituais. É aquele exemplo da pessoa que está com fome. A única preocupação dela é o alimento que ela vai conseguir, ela não consegue pensar em mais nada. O mesmo raciocínio serve para quem está endividado. Aqui a pergunta do João Nesmar. Quando os seres são emanados, eles fazem uma escolha de trabalhar contra ou a favor do Criador. É uma afirmação que está no livro, página 82,
Como funciona essa escolha? É de forma consciente? A grande influência externa nessa escolha? Bem, antes de responder essa pergunta, vamos fazer um esclarecimento sobre consciente e inconsciente. O nosso cérebro, nosso raciocínio, ele responde por 5 a 12% da nossa emanação mental. O restante, acima de entre 80% e 90%, é o nosso inconsciente. O que é nosso inconsciente? São processos automatizados do cérebro, como, por exemplo, respirar, andar, comportamentos que nós já fazemos automático e, principalmente, as sombras. O que são sombras? Sombras são aquelas situações que nós não queremos enfrentar. Por exemplo, nós podemos citar como exemplo de sombra uma pessoa que diz: dessa água da corrupção eu nunca beberei. Ela tem aquela corrupção ali dentro dela, seja de vidas passadas, seja de experiências passadas, e ela não enfrenta aquilo ali, fala: bom, eu não sou corrupto, e joga aquilo para baixo do tapete. Ela não enfrenta aquilo. Ela não faz um autoexame de consciência para dizer: bom, eu estou sujeito à corrupção. Eu tenho que trabalhar isso aqui em mim, entender porque que eu estou sujeito a isso. Depois daquele processo de elaboração da sombra, conscientizar-se de que está suscetível e decidir não fazê-lo. Então, aquela atitude de corrupção, ela já vai ter sido tratada quando a pessoa resolver aquela sombra. Elaborar aquela sombra, trabalhar aquilo ali. Porque muitas emoções e muitos traumas que nós não estamos prontos ou que nós não queremos enfrentar, nós jogamos embaixo do tapete. Só que esse tapete tem um limite. Ele vai aumentando de tamanho e ele vai vazando ali. Ou seja, de repente nós temos uma reação explosiva. De repente nós dizemos algo que nós não queremos dizer. Uma coisa que com raciocínio e que conscientemente nós não diríamos, nós não faríamos. Aquilo é o quê? Aquilo é uma atitude inconsciente. Por isso a importância da reflexão diária dos nossos atos, da meditação, de nós termos o contato com nós mesmos e de nós irmos trabalhando as sombras. Por exemplo, muitos de nós aqui, quando dá 2h30, 3 da manhã, às vezes não consegue mais dormir. Por quê? É a sombra querendo conversar. Uma dica para quem está com esse tipo de situação é o seguinte: faz uma meditação naquela hora deitado, ouve a sombra, o nosso inconsciente, o que é que ele quer dizer? Olha, eu preciso tratar aquele seu problema aqui. Nós temos um problema disso, disso e disso. Refletir sobre aquilo. Uma conversa simples, uma atitude, uma nova mudança de postura consigo mesmo ajuda a começar a elaborar aquela sombra. E com isso aí, você vai voltar a dormir. Você vai voltar a dormir mais tranquilamente. Viram outras sombras, outra e a gente vai tratando. É o que chama de limpeza do nosso inconsciente. Então, voltando à pergunta, esse inconsciente é a influência externa nessa escolha. Inicialmente, quando os espíritos são emanados, quando Deus vai criando as almas novas, é como se fosse um papel em branco que nós podemos escrever uma nova história do zero. Quando a alma está no início, ela pode pender para um lado ou para o outro. Nós precisamos entender que Deus é tudo. Nós estamos dentro de Deus. Nosso corpo é formado de moléculas, de células, de átomos, de quarks, bóson de Higgs. E nós, quando vamos diminuindo microscopicamente essa escala, nós vamos chegar à energia primordial que permeia tudo, inclusive esse ar que nós respiramos. Essa energia nada mais é que o próprio Deus. Então, todos nós somos uma emanação de Deus, uma emanação do Criador. Não existe nada fora dele. Estamos todos conectados. Só que cada individuação dessa, cada um de nós, tem seu livre-arbítrio, tem a sua escolha, baseado em nossa consciência, no inconsciente, no consciente, em exemplos de pessoas
que estão à nossa volta, e isso vai moldando nossa personalidade, nosso caráter, vai nos dando novas bagagens que podem ser boas ou ruins, e aí nós vamos optando por cada escolha nossa por trabalhar contra ou por trabalhar a favor do Criador. Vamos dar um exemplo de um soldado que está numa guerra. Quando Jerusalém foi invadida pelos soldados das cruzadas, havia 40 mil pessoas na cidade. As pessoas estavam rezando, eram mulheres, crianças, idosos, todos foram mortos. O soldado, ele tinha uma escolha, ele poderia cumprir aquela ordem de matar ou não cumprir aquela ordem de matar. Aí muitos argumentam, mas se ele não cumprisse a ordem de matar, ele seria morto. Então, mas qual o problema? Você reencarnaria novamente em outra situação favorável, porque você não teria criado aquele karma pesado de matar mulheres e crianças. Quantas encarnações esse soldado terá que viver para se acertar com essas pessoas, para equacionar o peso do homicídio? Ele terá que ajudar, ele criou um vínculo com essas pessoas, pessoal. Vidas e vidas à frente, ele vai precisar estar ao lado daquelas pessoas ali para curar aquele trauma que ele causou a elas. Porque nós vemos muito da perspectiva dessa vida, mas nós não enxergamos o todo. Nós nos esquecemos, por conta do véu do esquecimento, que nós já fomos Pedro, Paulo, Maria, João, Teresa, e determinadas atitudes que nós já tivemos. Por exemplo, já podemos ter matado pessoas em outras vidas, já podemos ter sido corruptos. E às vezes nos perguntamos por que em determinados setores das nossas vidas nós temos tantas dificuldades. Por que determinadas pessoas para nós são tão difíceis de lidar? É por isso, porque nós temos toda uma bagagem passada e nós temos toda uma bagagem inconsciente. As nossas atitudes de vidas passadas, elas estão todas gravadas aqui no nosso inconsciente. É o que nós chamamos de registros akáshicos. Porém, elas estão cobertas pelo véu do esquecimento. Nós só nos lembramos do que nós estamos prontos para tratar. Porque se nós nos lembrarmos, por exemplo, que aquele familiar que nós convivemos foi uma pessoa que nós assassinamos lá atrás, ou uma pessoa que tirou nossas vidas, pode vir uma explosão de raiva tão grande que nós podemos cometer um crime contra ela. Então, por isso que Deus coloca em nossas vidas, quando encarnados, o véu do esquecimento, para nós trabalharmos aqueles débitos passados, aqueles ajustes kármicos com amor. E quando os dois conseguirem estar em uma relação equilibrada, quando o afeto surgir, eles vão estar prontos para espiritualmente ver, olha, realmente aconteceu aquilo no passado, mas hoje nós já superamos isso e aquele karma está equacionado. E ali aqueles dois ali que já fizeram aquele ajuste de contas, eles já vão ter desenvolvido uma amizade, um afeto, um carinho, um amor pelo próximo e poderão reencarnar juntos até em futuras amizades, em parcerias. Mas enquanto não se aprender a amar, eles vão estar vinculados. Então essa é a escolha que nós fazemos. Nós precisamos entender que nós sempre temos uma escolha. E nós precisamos refletir. Essa escolha que eu estou fazendo é contra ou é a favor do Criador? Nós precisamos lembrar que Deus é amor. Então, se nós fizermos uma escolha com base no amor, nós estaremos em segurança. Aqui a Karine lá de Colatina entrou aqui, né? Se vocês tiverem mais perguntas, vocês fiquem à vontade. Nós temos aqui já meia hora de live, né? Tinha planejado inicialmente 40 minutos, mas podemos nos estender aqui mais uma hora, né? Nós, quando vamos encarnar, não é algo aleatório. Nós temos plenas, em geral, um espírito mediano.
tem plena ciência do que fez no passado, nas suas vidas anteriores, e do que precisa exatamente trabalhar nessa encarnação para resgatar parte daqueles débitos. Parte, não todo, porque o débito passado é muito grande. Por quê? Em várias encarnações passadas, vamos pegar somente de 6.000 anos para cá, nós não tínhamos o acesso à informação que nós temos hoje. Nós não tínhamos uma orientação segura. E nós nos pautávamos muito por exemplos, maus exemplos dos outros. Resolver tudo com as próprias mãos, lei do mais forte, a famosa dita lei de Gerson, de se dar bem em cima dos outros, corrupções e várias outras formas. Era o que era comum na Idade Média. Eram poucos os espíritos que encarnavam naquela época ali que conseguiam se manter incorruptíveis para servir de exemplo aos demais. O exemplo, em sua maioria, era ruim. É toda essa bagagem que nós temos de encarnações equivocadas, de erro após erro, que nós estamos conseguindo trabalhar nas últimas encarnações. Vamos colocar de 200, 300 anos para cá, que é quando a informação começou a ser mais difundida. Porque antes, apenas sociedades ocultistas tinham acesso às leis universais, a como funcionava o universo. E essa informação não chegava para o povo. Hoje você pode chegar no Google e digitar Livro dos Espíritos, Novo Testamento. Vai estar lá, Bhagavad Gita, seja qual for a orientação espiritual que você deseja seguir, a informação está ali disponível para acessar quando bem entender. Então agora para nós é possível ter uma compreensão maior de como funcionam as leis espirituais. E baseado nisso, quando nós estamos para reencarnar e estamos fazendo esse planejamento, que nós temos a plena ciência das leis universais, nós conversamos com os nossos mentores e guias. Não, eu quero acertar tudo de vez. O mentor vai falar: olha, meu filho, você já corrompeu como político, você já assassinou pessoas, você traiu, você foi um mau pai, você foi um mau filho, abandonou os pais. Então, nessa encarnação aqui, a gente vai trabalhar uma dessas cinco coisas graves que você tem. Não, mas não, você não tem condição de pegar uma. Aí acaba vindo pegar uma. E nessa uma, por exemplo, ser pai daqueles pais que você abandonou na vida passada. A pessoa é um mau pai. Vai ter que repetir aquilo de novo. Porque quando nós estamos aqui imersos na vida física, o véu do esquecimento, ele atua. Nós nascemos naquela família planejada, pois nós não sabemos o que nós viemos fazer ali. Embora a vida nos coloque em situações em que nós vamos precisar agir de acordo com o nosso conhecimento adquirido, para nós provarmos que nós já aprendemos aquela lição e estamos prontos para avançar mais, tanto no nosso resgate kármico, quanto no nosso desenvolvimento moral e no nosso desenvolvimento intelectual. Aqui mais uma pergunta. Você disse que é preciso primeiramente alimentar o físico. A pessoa que sofre privações tem maior necessidade, tem maior dificuldade em evoluir? Não necessariamente. Nós, de uma perspectiva física, nós vemos o morador de rua como um coitadinho. Às vezes não. Às vezes ali pode estar encarnada uma grande alma para dar exemplos aos demais, aos seus companheiros, que é possível estar naquela situação sem roubar, sem furtar, sem beber excessivamente, sem fazer uso de drogas, sem prejudicar o outro porque está passando por privações. Ele está ali na rua, aquela alma, para ajudar os outros moradores de rua, dando uma palavra de carinho, dando uma palavra de esperança. Porque se você chegar arrumado perto deles, eles não vão te ouvir. Eles falam: você tem tudo. Você não está passando por isso que nós passamos. Mas se ele chegar na mesma situação e der o exemplo ali, ele vai ser ouvido. E as outras pessoas vendo que ele fez aquilo ali, que ele passa por
pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas privações, elas vão ter sua fé renovada. Elas vão ter ânimo para batalhar, para sair dali. Por exemplo, começando do zero, pedir uma caixa de chocolate, vai vendendo um bombom no final, vai vendendo outro. E quando você vai ver, faz um dinheirinho ali, outro dinheirinho aqui, começa a vender água, e quando vai ver, já saiu daquela situação de rua. Então, não necessariamente a pessoa que tem privações tem maior dificuldade de evoluir, por esse caso. Mas sim, é um grande empecilho. Porque nós pegamos na mediana, aquela média de 2 a 4, ali, na mediana de provas e regenerações. Provas e expiações, desculpem. Se aquela pessoa não tiver o físico atendido, ela não vai querer ouvir. Então, por isso que o Livro dos Espíritos e a Bíblia nos ensinam que nós, como sociedade, somos responsáveis uns pelos outros. Porque em um mundo de regeneração, não haverá ninguém passando fome. Não haverá ninguém passando dificuldades básicas. Essas cenas lamentáveis que nós vemos de pessoas sem ter um teto, sem ter mesmo o que comer nas ruas, são cenas de planetas que estão em provas e regenerações, nesse estágio evolutivo muito baixo que nós estamos ainda. Então, o que nós podemos fazer, tanto a nível individual quanto a nível coletivo, para ajudar as pessoas que estão passando por essas privações, ou mesmo uma palavra de consolo após o alimento, nós façamos. Pode parecer pouco, mas para ele não é. Para aquela pessoa ali que não tem o que comer, um prato de comida ela já ganha o dia. Muitos dali querem um trabalho, querem uma chance de poder se desenvolver e não tem. Nós não temos um Estado assistencialista. Nós temos um Estado que arrecada muito e gasta pouco com o social. Então é preciso que a sociedade civil como um todo também se organize para que nós consigamos reduzir ao longo do prazo o número de pessoas em situações de ruas, em privações. Se nós conseguíssemos, pelo menos, que ninguém passasse fome, nós conseguiríamos ver um avanço espiritual mais rápido. Porque todos já estariam prontos, pelo menos fisicamente, para ouvir as boas novas, ouvir a parte espiritual, saber que existe um mundo espiritual, saber que existe um universo que é regido por leis, saber das leis das causas e efeitos, saber que cada atitude nossa atinge não só a nós, mas ao próximo, seja diretamente ou seja através do exemplo. E essa questão do exemplo, ela é de extrema necessidade, porque se através do nosso exemplo nós mostramos à pessoa, ou nós ensinamos à pessoa uma determinada conduta equivocada, e essa pessoa aprende conosco essa conduta, como por exemplo, furtar algo em uma loja, furte de forma sorrateira. Nós podemos nem conhecer essa pessoa, mas essa pessoa aprendeu aquele exemplo de nós. Nós nos vincularemos a ela e seremos responsáveis por ajudá-la a extirpar aquele vício que foi adquirido apenas nos observando. Aqui uma outra pergunta. Com a transição planetária, as desigualdades tendem a diminuir? Com certeza. Porque aqui nós só teremos espíritos do nível 4 para cima, quando a transição estiver finalmente completa, quando a última alma abaixo do nível 4, que ainda não atingiu o nível mínimo para entrar no mundo de regenerações, estiver desencarnado do planeta. Essas novas almas, que terão um patamar mínimo de mundo de regeneração, elas já não terão mais aqueles impulsos de violência. Elas já não terão mais aquele ego exacerbado, a busca do eu, a busca de prosperar excessivamente por cima de todos. Ela não vai fazer aquela viagem dela se tiver um morador de rua em sua porta passando fome.
ela vai primeiro ajudar a resolver aquela situação ali. As pessoas vão passar a olhar para o lado. Como é que eu posso ajudar nesse meio que eu estou inserido? As desigualdades vão diminuir drasticamente. É claro que ainda sempre haverão as conquistas meritórias. Alguns espíritos são melhores nas artes, outros são melhores em ganhar dinheiro, outros são melhores em administrar, outros têm um pensamento criativo. Então, cada espírito, dentro da sua característica, vai trabalhar dentro do que nós chamamos de missão de alma, do que nós viemos para de fato fazer. E não vai trabalhar mais com aquela preocupação única e exclusiva de ganhar dinheiro, mas vai trabalhar com o que faz feliz e da forma como ele pode ajudar o maior número de pessoas. Nós temos na área econômica 2 autores, um que é muito estudado, chama Adam Smith, que ele fala que se você fizer a sua parte, o seu melhor, uma mão invisível do mercado vai atuar para corrigir tudo. Essa leitura foi feita há 200 anos, ou um pouco menos, mas de uma prática que já vem de muitos e muitos séculos. Só que nós vemos hoje que essa mão invisível não existe. E nós temos um outro economista chamado John Nash, que ele fala o seguinte: nós devemos fazer o nosso melhor e ajudar quem está em nossa volta a prosperar. Se nós temos uma empresa e podemos pagar um salário bom a um funcionário que faça jus àquele salário, paguemos aquele salário bom. Porque aquela pessoa que está do nosso lado, ela vai prosperar e ela vai poder ajudar outra pessoa. Se você tem um amigo, um primo, um vizinho, alguém do negócio pequeno, você pode ajudar comprando ali, compra ali também. Se você tem alguma pessoa do seu círculo social, você vai fazendo aquela rede de contatos. E se todos tiverem essa visão de ajudar, de dar o seu melhor, ajudar o próximo, isso vira uma expansão muito rápida. Aí nós veremos uma situação econômica a nível mundial que a desigualdade haverá, mas não no nível de pessoas passando necessidades. Vamos botar um exemplo aqui. Haverá pessoas ganhando milhões, mas, por exemplo, ninguém vai mais ficar ganhando um salário mínimo. Todas as pessoas terão todas as suas necessidades básicas atendidas, cabendo somente a ela poder prosperar. Não haverá concorrência predatória, haverá respeito entre os outros. É claro, nós estamos falando de um mundo de regeneração que ainda não é um mundo perfeito. Mas se nós compararmos o mundo de regeneração com o mundo de provas e expiações, que é o que nós vivemos atualmente, nós veremos que é um mundo que é considerado um paraíso aqui na Terra. Se nós conseguíssemos implementar essa política econômica do John Nash e não tivermos mais espíritos com aqueles ímpetos violentos de corrupção indomáveis para eles naqueles estágios evolutivos que eles se encontram, nós teríamos aqui uma vida muito mais prazerosa para todos os envolvidos. A principal mudança que nós vamos ver após o término da fase de transição planetária é a elevação moral dos habitantes. Por quê? Além do esforço que é feito aqui para atingir a nota 4, para se tornar apto a continuar encarnando na Terra após a transição planetária, toda aquela bagagem intelectual que nós obtivemos lá atrás e aquela pouca importância que nós demos à parte moral, ela será nivelada. A prioridade do mundo de regeneração vai ser nivelar o nosso conhecimento moral com aquele conhecimento intelectual que nós já alcançamos. Assim nós podemos imaginar um pássaro que ele só alça voos
quando as duas asas estão no mesmo patamar de desenvolvimento. Então hoje nós podemos dizer que a maioria dos habitantes do planeta está com uma das asas hipertrofiada e a outra asa quase sem fazer exercício. Ele não vai conseguir voar, vai tentar só voo e vai cair. Por quê? Pela falta de desenvolvimento moral. E aqui nessa seara física que nós estamos, como a Fabiana perguntou lá atrás, como nos manter firme, são exercícios de lapidação. É como você pega uma pedra bruta e vai lapidando até o diamante está pronto. Essa é uma das funções também do mundo de prova de regenerações. Porque nós podemos evoluir através do amor. Lembra quando nós somos emanados? Sou um cara primitivo naquele planeta onde há canibais. Mas, certo, você vai acabar criando algum karma. Mas você não precisa fazer com crueldade. Estou na Idade Média, tenho escravos. Posso tratar meus escravos bem? Posso dar cama, posso dar roupas, posso botar uma carga de trabalho suportável, posso dar uma boa comida. Não preciso chicotear meus escravos. Eu sou um rei. Eu não vou usar o dinheiro daquele país que eu sou rei para benefícios pessoais, enquanto meu povo está passando fome. Eu vou trabalhar pelo desenvolvimento, pela prosperidade daquele reino. Ou seja, todas as posições de vida que nós temos, seja da mais baixa à mais alta, nós temos escolha. Nós sempre temos escolha. E nós podemos ver a contabilidade cósmica atuando. Quando nós fazemos uma escolha baseada no amor, nós ganhamos crédito. É quando nós recebemos um salário, é que a nossa conta bancária vai aumentando. Quando nós fizemos uma escolha diferente contra o Criador, nós temos um débito, é como se fizéssemos um débito na nossa conta bancária. Essa contabilidade, ela é feita em tempo real. E nós precisamos ter em mente duas coisas. A primeira, essa contabilidade, ela não é só dessa vida. Essa contabilidade, ela considera todas as vidas que nós tivemos até agora. Então, às vezes, nós vemos algumas pessoas errando bastante e não acontece nada. Mas nós não temos o direito de errar. Qualquer errinho nosso, a reprimenda da vida já é quase imediata. A lei de causa e efeito já atua para nos colocar no caminho de volta. Claro que nós temos nosso livre-arbítrio, mas nós pedimos para ser dessa forma, para nós não incorrermos nos mesmos erros do passado. E a segunda coisa que nós temos que ter em mente é: essa contabilidade cósmica não é atribuição nossa. Deixemos com as autoridades competentes, com Deus e com a espiritualidade. Não é nossa função fazer justiça com nossas próprias mãos. Não é nossa função colocar o pé para o outro cair. Se o outro nos prejudicou, ele fatalmente terá que responder por aquilo de uma maneira ou de outra, nessa vida ou em outra. Não cabe a nós perpetuarmos a manutenção daquele ciclo indefinidamente, nos vinculando encarnação após encarnação com aquela pessoa que nos fez mal. Deixemos ir, sigamos nosso caminho. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Nós já estamos atingindo aqui quase 1 hora. Ainda dá tempo para responder mais algumas perguntas ou falar de algum tema que ainda não tenha sido abordado. Lembrando aqui que o livro Vivendo Espiritualidade no Cotidiano pode ser adquirido tanto no site da Amazon quanto no site do Grupo Editorial Atlântico, né, que o link está na bio. E se não tiver mais perguntas, nós vamos encerrar a live por aqui, né? E claro, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar por inbox, por mensagem. Eu vou estar à disposição para responder.
E agradeço aqui a presença de todos, a atenção de todos aqui. A live vai ficar gravada, se vocês quiserem rever ou indicar para alguém. E uma boa noite a todos. Muito obrigado.